Sabe? Uma única palavra num testamento pode decidir o destino de uma família inteira. Um adjetivo numa lei pode mudar a vida de milhares de pessoas. Como é que isso é possível? Hoje a gente vai explorar uma crença quase invisível que dá às palavras todo esse poder no mundo do direito. Uma ideia que, no fundo, define como a justiça é aplicada na prática. Vamos começar com um caso real, porque é aqui que a teoria vira vida de verdade. Essa pergunta carrega o peso de uma herança, de identidade, de preconceitos. E a resposta depende inteiramente de como a gente interpreta a expressão homem de bem. A questão é, essa expressão tem um significado fixo, eterno, ou o sentido dela muda com o tempo e com a sociedade? E essa pergunta, olha só, nos leva direto para o coração do nosso tema. Será que existe uma verdade escondida nas palavras da lei? Uma essência que nunca muda? Ou será que o significado é algo que nós mesmos construímos? Vamos investigar essa questão fundamental. Para tentar responder a essa pergunta, muitos juristas se apegam a um sonho bem atraente, na verdade, o de um significado perfeito e estável. E esse sonho tem nome: essencialismo linguístico. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. Para um essencialista, a palavra propriedade, por exemplo, não é só um termo. Ela aponta para algo real, uma essência de propriedade que existe, que está lá, independentemente da gente. O trabalho de quem interpreta a lei, então, não é criar um significado, mas sim descobrir e aplicar essa essência que já existe. Essa visão de mundo se organiza em 4 camadas, digamos assim. Primeiro, acredita-se na realidade. Conceitos como propriedade existem de verdade, objetivamente. Segundo, esses conceitos têm uma essência, uma qualidade fundamental que não muda. Terceiro, a linguagem funciona como uma etiqueta. A palavra propriedade só aponta para essa essência. E por fim, o significado não é criado por nós. Ele já está inscrito na própria essência da coisa. No direito, isso se traduz em 3 crenças fundamentais. Primeiro, que conceitos como contrato, crime ou família têm uma natureza verdadeira e fixa. Segundo, que essa natureza não muda com o tempo. A família de 1920 teria a mesmíssima essência da de 2020. E terceiro, que a lei usa as palavras de forma precisa, cirúrgica, para capturar essa essência. Se existe alguma discordância, é porque alguém interpretou errado. Simples assim. Isso se transforma num método de trabalho quase mecânico para um juiz. A crença é que ele não está criando nem escolhendo, ele está descobrindo. Ele lê a lei, identifica a palavra roubo, extrai a sua essência imutável, tipo a apropriação de um bem alheio, e aí ele só verifica se os fatos se encaixam nesse molde. É visto quase como um processo científico, sem subjetividade. Mas por que essa ideia, mesmo com as falhas que a gente já vai ver, é tão popular e duradoura no mundo do direito? O que a torna tão atraente? A resposta é que o essencialismo promete um mundo jurídico perfeito. Promete segurança com uma única resposta correta para cada caso. Promete uniformidade, onde a lei significa a mesma coisa para todo mundo em qualquer lugar. Promete objetividade, tirando a opinião pessoal do juiz da equação. E, acima de tudo, promete legitimidade. O juiz não estaria criando a lei, apenas a revelando. Vamos ver um exemplo onde essa abordagem parece funcionar perfeitamente. Pense no crime de furto. A lei é bem direta. Para um essencialista, aqui não tem ambiguidade. A essência do que é um furto é clara como a luz do dia e universal. O juiz essencialista simplesmente preenche essa tabela. Houve apropriação? Sim. A coisa pertencia a outra pessoa? Sim. Era móvel? Sim. Havia intenção? Sim. Com todos os requisitos preenchidos, a conclusão é inevitável. Não há espaço para debate. É furto. Fim de papo. E essa lógica de checklist não se aplica só a crimes, não. Ela se espalha por todo o direito. Ouça a força desse argumento. Um contrato é um contrato. Parece óbvio, né? Mas essa é uma afirmação profundamente essencialista. Ela diz que existe uma natureza fundamental do que é um contrato, e essa natureza exige que ele seja cumprido. É um argumento que apela à estabilidade e à ordem. Mas como todo sonho, este também uma hora encontra a dura realidade. E é aqui que a teoria começa a mostrar suas rachaduras. O que acontece quando o mundo real se mostra bem mais complexo do que essas essências perfeitas? A primeira grande crítica é a tal da polissemia. As palavras simplesmente não são etiquetas perfeitas. Pense na palavra direito. Ela pode ser uma direção, um poder, um campo de estudo, um sistema de normas ou até uma qualidade moral. 5 significados completamente diferentes para uma só palavra. E aqui o essencialismo entra em pane. Se a palavra direito tem que apontar para uma única essência fixa, qual delas seria a verdadeira? A direção, o poder, o sistema? A teoria simplesmente não tem como responder.
A linguagem é muito mais rica e, bem, bagunçada do que a teoria permite. O segundo problemão é a mudança histórica. A suposta essência imutável das coisas, pois é, ela muda. A propriedade para um jurista do século XVIII era sobre coisas que se pode tocar, terra, gado. Hoje, o conceito precisa incluir dados, software, criptomoedas. A essência não foi só expandida, seu conteúdo fundamental se transformou. E aqui é um exemplo ainda mais poderoso: família. A essência de família em 1950 era baseada em casamento, gênero e hierarquia. A definição de hoje é centrada no afeto e na interdependência, incluindo arranjos que seriam impensáveis naquela época. São duas essências totalmente diferentes. E, convenhamos, se a essência muda, ela não é uma essência, certo? Finalmente, tem a imprecisão que já vem de fábrica na própria linguagem. A lei do furto fala em subtrair uma coisa. Parece simples. Mas o que exatamente é uma coisa? Informação digital se encaixa nisso? Ela não tem peso, não ocupa espaço físico e pode ser copiada infinitamente. A palavra coisa é simplesmente vaga demais para dar uma resposta clara por si só. A tecnologia expõe essa fraqueza de um jeito brutal. O conceito de autoria sempre teve na sua essência a ideia de um criador humano. Mas em um livro escrito por uma inteligência artificial ou uma música, a palavra antiga e sua velha essência simplesmente não foram feitas para essa nova realidade. E a teoria essencialista não sabe o que fazer com isso. Então, se o essencialismo tem tantas falhas, ele é inútil? Devemos jogá-lo fora? Não exatamente. A conclusão é mais sutil. A gente precisa redefinir o que ele realmente é. E aqui está o pulo do gato. O essencialismo não é uma descrição da realidade, é uma ferramenta de interpretação, é uma escolha. Quando um juiz diz a essência do contrato é, ele não está descobrindo uma verdade universal, ele está decidindo usar uma lente que prioriza a estabilidade e a previsibilidade, mesmo que isso signifique ignorar outras perspectivas. E essa escolha tem consequências, claro. Optar pela lente essencialista traz segurança, mas ao custo da rigidez. Oferece uma aparência de objetividade, mas pode ignorar a complexidade do mundo real. E mais importante, pode impedir que o direito evolua junto com a sociedade. Como se vê, não existe almoço grátis na interpretação jurídica. E, para terminar, fica uma pergunta que amarra toda a nossa conversa. Um hacker copia milhões de arquivos, mas não apaga nada. Ele subtraiu uma coisa? A resposta não está escondida na palavra, ela terá que ser construída. E essa construção, que afeta todos nós no fim das contas, é o verdadeiro trabalho do direito. Obrigado pela companhia nessa exploração.